Diz assim a palavra do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Leia o versículo 9 em voz alta comigo, por gentileza. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Oremos. Pai amado e bendito, eu te louvo, pois como lemos aqui, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. O Senhor conhece as nossas demandas, o Senhor conhece o teu povo. E o Senhor, como pastor que é, como cantamos aqui, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos dá alimento, que nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas que também nos livra, Senhor, dos lobos, nos livra do mal que assola. Senhor amado e bendito, abençoa-nos nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações e que Cristo, nosso Senhor, seja exaltado em todas as coisas. É o que eu te peço, Deus bendito e amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Continuamos hoje a nossa caminhada pelas epístolas de Judas e 2 de Pedro, ainda não chegamos a Judas. E como eu tenho dito, o ensino central aqui é o combate aos falsos mestres, às heresias. Semana passada eu falava da ilustração da nota falsa e verdadeira, que perguntaram uma vez a um homem que era especialista em identificar notas falsas, como ele identificava, e ele respondeu que ele não precisava conhecer todas as notas falsas, mas precisava simplesmente conhecer muito bem a verdadeira. Então nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, conhecer bem as Escrituras, para estarmos alertas, atentos contra os males, os falsos ensinos que nos cercam. Talvez você pense assim, mas isso é um assunto importante para o pastor, talvez para o irmão Paulo, que lidera o ensino da igreja, para os professores de escola dominical, mas a gente precisa saber tantas coisas assim, sobre heresias, sobre falsos ensinos. Será que os falsos ensinos, será que as heresias que existem hoje ainda, elas têm efeito sobre a nossa vida prática? Ou será que isso aqui é uma coisa meio de academia, de ir para o seminário e ficar discutindo e conversando como combater isso, como combater aquilo? Ontem eu tive uma aula no seminário online, o dia inteiro, de 9 às 4, sobre ética cristã, e o professor, o pastor Tiago Santos, em certo momento ele falava da nossa responsabilidade como líderes. Ele também é pastor. Ele falava as coisas que a gente fala, o que a gente ministra à igreja no domingo, às vezes, muitas vezes, e deve ser assim preferencialmente, as pessoas ficam refletindo naquilo ao longo da semana.
Às vezes você prega alguma coisa aqui e você, às vezes, eu confesso que eu sou muito pragmático, então eu sou muito voltado para tarefas, até porque eu tenho muitas tarefas. Então, foco numa tarefa, concluo ela, já estou pensando na seguinte. E aí, quando eu concluo uma pregação, às vezes eu abstraio como se eu tivesse... Não esqueço o que eu ensinei, é claro, mas assim, eu já estou pensando na pregação da noite, acabou a pregação da noite, já estou pensando nos próximos desafios, numa aula, alguma coisa assim. Mas essa palavra precisa ficar no coração, e dizia ontem o professor Tiago Santos, que ela norteia as decisões éticas, inclusive, que tomamos durante a semana. Como lidar diante de uma situação que não sabemos como lidar, como coordenar as nossas vidas. E eu creio, irmãos, que essa questão de heresias é muito atual e tem muito a ver com a nossa vida prática. Porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos acerca da vida, acerca do Evangelho, por exemplo, o irmão Marcos falava no louvor da importância de lermos a palavra constantemente, lermos a palavra diariamente, orarmos, e isso tem impacto, irmãos. O contato com a palavra, o contato com a oração vai trazer um grande impacto sobre a sua vida em todos os aspectos, não só na vida devocional, mas na maneira de você encarar os desafios, na maneira de você vivenciar o seu casamento, de você cuidar dos seus filhos, de você trabalhar, de você enfrentar as demandas que aparecem cotidianamente. Então, nessa manhã, continuando, nós vamos chegar aqui meio que no centro do argumento do apóstolo Pedro, em que ele está falando abertamente sobre o perfil e o que acontece por conta do falso ensino na igreja. E nós vamos ver como isso é atual e como isso tem impacto não só numa coisa acadêmica da gente ficar pensando e estudando no seminário, mas na nossa vida prática, no que você talvez vai fazer amanhã de manhã, numa decisão que você vai tomar amanhã à tarde, no que você vai fazer na próxima quarta-feira. Porque o ensino da palavra, ele é um pouco teórico, tem a parte teórica, tem a parte de estudo, mas ele é extremamente prático e essa questão de heresias não é diferente. Eu falarei, não sei se vou conseguir falar tudo hoje, mas se não concluirei semana que vem, mas dividi em 3 partes aqui. Primeiro, o perfil dos falsos mestres. Depois, o apóstolo Pedro traz 3 exemplos do passado, mostrando como Deus agiu no passado. E, por fim, o zelo de Deus com os justos e o juízo de Deus sobre os ímpios. Então, primeiro ponto, versículos 1 a 3, o perfil dos falsos mestres. Olha o que diz o versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Aqui Pedro fala uma coisa que detona uma visão um pouco romântica da vida e mesmo da igreja, irmãos. Algumas pessoas pensam assim, não, a gente vai chegar numa hora que a igreja vai viver um grande avivamento, e já viveu, e eu creio que pode viver de novo, e devemos orar por avivamento, mas vai chegar uma hora que a igreja não vai ter mais problema, vai chegar uma hora que vai ser tudo maravilhoso. Essa hora vai chegar, irmão, mas não vai ser aqui não, vai ser quando Jesus voltar e estivermos em novos céus e nova terra. Enquanto a igreja estiver militando nessa terra, nós teremos problemas. Olha que o discurso de Pedro não é nem um pouco romântico. Ele fala assim, ó, no passado surgiram falsos profetas, mas surgirão entre vocês. Ele não fala assim, podem surgir. Observa que ele fala assim, ó, pode acontecer de surgirem falsos profetas, falsos mestres, mas ele fala, surgirão entre vocês. Ele fala com convicção, irmãos. E não se engane, surgiram falsos mestres nos dias apostólicos e surgem hoje também. Um autor que eu tenho usado como consulta nessas pregações, o Michael Green, ele fala assim, sempre tem havido falsos mestres entre o povo de Deus e sempre os haverá. Não se iluda, não tenha uma visão romântica da vida cristã de que todas as pessoas são felizes e querem o bem. Tinha um cântico que falava isso, todas as pessoas são felizes e tudo é bom, tudo é maravilhoso. Isso não é verdade, irmãos. Existem lobos em pele de cordeiro. Não acredite em todo que se diz pastor, que se diz pregador e se levanta para trazer uma palavra. Você e eu precisamos analisar à luz das escrituras se aquilo de fato condiz com o ensino bíblico, porque falsos mestres existiram. O outro autor, o R.C. Sproul, ele diz que se você quiser saber se há heresias, basta você ligar a sua televisão. E ele falava isso em relação à realidade norte-americana, mas não é diferente da nossa. Ligue a sua televisão, passe por meia dúzia de canais e não vai demorar muito para você encontrar algum mestre ou falso mestre ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso hoje, irmãos.
E na época do Sproul só tinha televisão, agora a internet. Então, se você catar no YouTube, você vai encontrar muitos falsos ensinos e a gente precisa estar de olhos abertos quanto a isso. Mas ele falou que no passado surgiram falsos profetas. Vá comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, para a gente ver isso. Há muitos textos que poderíamos falar sobre falsos profetas no Antigo Testamento. Vamos olhar apenas um. Jeremias, capítulo 23. Palavras duras de Deus, do Senhor, acerca dos falsos profetas. Jeremias 23, versículos 16 a 17. Depois vamos pular para o 21 e 22, depois pular para o 30. Jeremias 23, 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Versículo 21. Não enviei esses profetas, diz o Senhor, né? Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar suas mensagens. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Versículo 30. Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Olha que interessante. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Olha a seriedade disso, irmão. Traduzindo isso de outra forma, isso foi nos dias de Jeremias, mas trazendo para os nossos dias, se nós dermos ouvidos a falsos mestres, nós podemos estar dando ouvidos às pessoas com quem Deus está contra. Porque Deus está falando aqui, eu estou contra os falsos profetas. E às vezes você pode estar dando ouvido a alguém que está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, porque está enviando, falando o que está no seu coração, falando os pensamentos da sua cabeça e não aquilo que Deus deseja. Aqueles que gostam de se aprofundar um pouquinho mais, que gostam de fazer anotações, que é muito bom. Se você quiser, você pode ver depois em Deuteronômio capítulo 13, eu não vou abrir aqui, Deuteronômio capítulo 13 a partir do primeiro versículo, e também Deuteronômio capítulo 18 a partir do versículo 20, já lá no início, lá nos dias de Moisés, Deus já previa que surgiriam falsos profetas, e ele fala, se surgir um falso profeta falando, isso vai acontecer e não acontecer, despreze-o. Ou se surgir um falso profeta e falar que isso vai acontecer e acontecer, e aquele homem depois quiser te desviar para adorar falsos deuses, esse homem teria que ser morto. Então, Deus já fala lá em Deuteronômio, ao longo das escrituras como um todo, vimos aqui em Jeremias, que surgirão falsos profetas no meio do povo, e hoje não é diferente, irmão. Então a gente tem que parar com essa coisa meio romântica, meio, como eu tenho dito, a vida cristã não é um parque de diversões, se assemelha muito mais a um campo de batalha. Parar de achar que a gente está num parque de diversões e fala qualquer coisa em nome de Deus. Eu estou falando em nome de Deus, assim diz o Senhor. Não necessariamente aquilo está alinhado com a palavra de Deus. Nos dias de Jeremias, homens se levantavam e falavam, assim diz o Senhor, vocês terão paz. E aqui nós lemos que Deus estava contra aqueles homens. E como disse o Michael Green, irmãos, isso ocorreu nos dias lá de Jeremias, ocorreu nos dias dos apóstolos e acontecerá em todo o tempo, até o fim. Então cabe a nós estarmos com os olhos bem abertos. Citando mais uma vez o Dr. R.C. Sproul, ele fala uma frase muito interessante. A ameaça mais destrutiva ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos dos filisteus, dos assírios ou dos amalequitas, mas os falsos profetas dentro dos seus muros. O Sproul fala, não foram os filisteus, lembre de Davi e Golias? O guerreiro poderoso filisteu se levantou e Davi foi lá e abateu Golias, ali simbolizando Cristo que vencerá o nosso maior gigante, nos dando salvação.
Davi, por meio de Davi, Israel venceu os filisteus naquela ocasião. Ele fala aqui dos filisteus, dos assírios. Com um anjo, Deus exterminou 185 mil homens do exército assírio nos dias do rei Ezequias, que eles cercaram Jerusalém e exterminou os assírios. Os amalequitas, aquela batalha em que Moisés ficou com os braços levantados e Josué desbaratou os amalequitas. Depois Saul, 1 Samuel capítulo 15 também, exterminou os amalequitas. Vemos isso. Mas o Sproul fala, o maior desafio eram os falsos profetas dentro dos muros de Jerusalém. E é sobre isso que Pedro está falando, irmãos. Então a gente precisa estar com os olhos abertos. Voltando lá a 2 de Pedro 1, ele continua assim no versículo 1 ainda. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui dá a impressão, assim como João certa vez fala, o apóstolo João, que aqueles hereges saíram do meio de nós, que esses homens em algum momento proclamaram Jesus como seu Senhor, porque eles falam, chegando a negar o soberano que os resgatou. Então, às vezes, pessoas que estavam no meio do povo de Deus e saíram negando Jesus, estão trazendo sobre eles repentina destruição. Versículo 2, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Preste atenção, cuidado, porque tem pessoas que se impressionam com números. Ah, fulano fala umas coisas que não bate com a Bíblia, fala algumas coisas que não são legais. E aqui, irmão, só um parênteses, eu não estou falando de diferença de doutrina. Existem muitos homens de Deus sérios, muitas igrejas sérias que têm doutrinas diferentes da nossa. Eu não estou falando disso, estou falando de heresia, coisa que deturpa a palavra de Deus. Porque existem igrejas muito sérias que têm práticas ou liturgias ou doutrinas diferentes da nossa, mas a gente não está falando desses. A gente está falando daqueles que pregam heresias. Aí você fala, mas ele prega heresia, mas milhares o seguem. Você prega heresia, mas o canal dele no YouTube é muito cheio. Ele tem muitos seguidores no Instagram, no Twitter. Mas Pedro já nos adverte sobre isso, porque ele fala, ó, muitos seguirão os caminhos desses homens. Não se impressione com números. Quantos falsos profetas, quantos pregadores de religiões falsas, estamos falando sobre isso na escola dominical, arregimentam adeptos aos montes. Isso não é sinal, irmãos. Também não quer dizer que se você é fiel, você necessariamente vai ter que ter uma igreja pequena. Existem homens fiéis, existem pessoas dedicadas ao Senhor, igrejas sérias que crescem. Não é porque a igreja é grande que ela é herege, não. Mas não é porque uma igreja é grande que isso é sinal de saúde, de sã doutrina. Nós precisamos avaliar à luz das Escrituras. E Pedro fala que muitos vão seguir o seu caminho de destruição. E por causa deles, algo muito sério aqui, será difamado o caminho da verdade. Você já viu alguém falar assim, fulano é crente, mas ele é mentiroso. Cuidado com ele, mas ele não é crente. Eu já ouvi até falando de pessoas que se dizem pastores e falam, mas ele, cuidado que ele fala não se escreve. Então, fulano é crente, mas não deixa ele conversar com a tua esposa, não. Talvez você já tenha ouvido uma história dessa, né? Quando estiver perto, agarra a tua esposa ali, fica aqui, o cara é um perigo. Então, ele é crente, mas não paga ninguém. Isso difama o caminho da verdade, irmãos. E esses falsos mestres, muitas vezes, eles não só traziam uma doutrina e trazem uma doutrina errada, mas tem uma prática errada. Que eles pensam assim, Deus nos salvou pela graça, um dos erros. E é muito comum hoje em dia você ver muitos caindo nesse engano. Deus é amor, Ele nos salvou, então fomos salvos pela graça, fomos alcançados por Jesus, então posso viver do jeito que eu quiser. Então se eu tiver que enganar alguém, se eu tiver que cometer até adultério e fazer coisas que Deus condena, eu fui salvo, eu estou pela graça, eu peço perdão e está tudo certo. Cuidado, porque isso difama o caminho da verdade. E na hora que algum não crente, muitas vezes vê essas pessoas agindo assim, bota todo mundo no mesmo pacote. Pega os fiéis, pega os justos e bota no mesmo pacote desses. Então Pedro está falando assim, isso é muito sério, irmãos. Porque muitos seguem esses caminhos vergonhosos e ainda difamam o caminho da verdade. Isso gera uma indignação em quem leva as coisas de Deus a sério, que você fala, a gente batalha tanto para trabalhar, para fazer as coisas de Deus caminharem do jeito que a gente crê que deve ser, mesmo com todas as nossas limitações e fraquezas, e às vezes a pessoa olha para alguém que nem crente é, se diz crente, faz tudo errado, e fala, tá vendo? Crente é assim mesmo. Vai para a igreja, faz tudo certinho, mas depois que sai de lá faz tudo errado. Então é muito sério isso, irmãos, porque esses falsos mestres têm práticas que desonram a Deus e isso difama o caminho do Evangelho. Mas o que vai acontecer então, irmãos?
Versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Só até aí, vá no versículo 16 do capítulo 1, ele fala assim, ó, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. E como falei na semana passada, Pedro fala da importância da palavra de Deus, como vimos muito no louvor hoje. Pedro fala, olha, nós não seguimos histórias inventadas, mas nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, não se surpreenda, existem pessoas que se dedicam a inventar história para conseguir arrebatar seguidores. Criam ideias das suas cabeças, seja mal intencionados ou não, criam histórias fabulosas, as pessoas, olha que interessante, que revelação, às vezes não é revelação nada, é maluquice a história que alguém inventa, eu não estou dizendo que não possa ser revelação, que Deus não nos revele coisas não novas, que a Escritura está fechada, mas Deus não possa trazer algo para edificar a nossa vida, mas às vezes a pessoa inventa alguma coisa e muitos desavisados ficam, olha que coisa maravilhosa que está falando, e a história é inventada. Cuidado, mas Pedro continua aqui no versículo 3, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Irmão, isso aqui é muito sério. Essa questão de doutrina é muito sério, porque isso tem a ver com a nossa vida, irmãos. Se a gente chega aqui e fala, não, você pode viver do jeito que você quiser, a gente começa a pregar, não, Jesus te salvou, então se você tiver problemas com o seu cônjuge, você quiser separar e casar de novo, 2, 3, quantas vezes você quiser, faz o que você quiser. Se você estiver infeliz, vai viver tua vida, viva do jeito que você quiser. Se a gente começar a pregar isso, as pessoas por vezes vão começar a acreditar, e se não forem fundamentadas na Bíblia, vão viver dessa forma. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Isso é muito sério, porque a maneira como você entende a fé vai afetar a maneira como você vai viver a fé. A maneira como você entende o que é ensinado no domingo vai afetar como você vai viver na segunda-feira. E é isso que Pedro está falando. Então, primeiro ponto, o perfil dos falsos mestres que existiram no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento, existiam nos tempos de Pedro e existem hoje, irmãos. Cuidado com o que você ouve, cuidado com as pregações que você ouve na internet. Nós temos muita coisa boa na internet. Se você quiser recomendações, nós até podemos fazer isso. Procure a mim, procure alguns dos diáconos, alguns dos professores de escola dominical. Tem muita coisa boa, mas tem muito falso ensino, irmãos. Tem muita heresia. Eu falei esses dias, só vi a chamada de um vídeo que estava dizendo assim, ative a sua fé, alguma coisa assim. Como se fé fosse uma coisa que você ativa, como se fosse um interruptor ali, né? Temos um eletricista aqui, não, me ensina aí como é que eu ligo um interruptor, que assim eu vou fazer agora com a minha fé. Isso é heresia, irmãos. Está errado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A fé não é uma energia, uma força, com um interruptor que você pega, liga e desliga e você ativa. Eu sei porque essa pessoa, eu já sei que prega a heresia, que falou isso, eu não vou dar nomes aos bois, mas se quiser depois eu até te falo. Mas cuidado com o que você ouve, porque isso vai influenciar a tua vida. E há muitos crentes que ficam fracos, ficam desanimados, que creem em fábulas, creem em história, como lemos aqui, que homens inventaram e as coisas não funcionam. Mas na vida dele, na igreja dele, tudo funciona, porque muitos são marqueteiros. E o marqueteiro só mostra o lado bom da história, só mostra o que, entre aspas, funcionou. Aí ele mostra, olha como está funcionando, tudo acontecendo, às vezes é puro marketing. E aí você faz aquilo e não acontece na tua vida, você se sente mal. Então eu que não tenho fé, eu que estou errado. Cuidado. Então, a primeira coisa, o perfil dos homens, dos falsos mestres. Segundo, 3 exemplos do passado, Pedro nos apresenta do juízo de Deus, mostrando que Deus não vai deixar isso barato, irmãos. Você acha mesmo que os homens vão iludir os outros, que os homens vão ensinar falsos ensinos, que vão brincar com o povo de Deus, e isso vai passar barato aos olhos de Deus? Não vai, irmãos. E assim foi no passado. Pedro aqui dá 3 exemplos, em ordem do maior para o menor. A queda dos anjos, possivelmente se referindo à queda dos anjos na sua rebelião inicial lá de Satanás e dos anjos. O dilúvio e Sodoma e Gomorra, versículo 4, a queda dos anjos. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Pedro aqui, essa palavra inferno no grego é tártaro. Ele usa uma imagem que era conhecida da época, da poesia de Homero, um poeta grego, que ele falava que o Tártaro era o lugar do inferno onde ficavam as piores pessoas que cometiam mais pecados, e alguns deuses que tinham cometido grandes delitos, iam para esse lugar que era o pior lugar. Nós não cremos assim, irmãos, necessariamente que a hierarquia no inferno, a Bíblia não fala sobre isso, e nem é isso que Pedro está ensinando.
Mas Pedro usa uma palavra que era conhecida da época deles, possivelmente para mostrar, ó, esses anjos que se rebelaram contra Deus, eles encontraram o pior juízo que pode acontecer e estão presos. E pensa nisso, irmãos, os anjos, o próprio Satanás, que era Lúcifer, um anjo de luz, ele estava diante de Deus, ele via a adoração, ele contemplava coisas que a gente não consegue nem imaginar. E ele se rebelou, e quando se rebelou, ele enfrentou juízo, e é um juízo definitivo. Satanás já está condenado, não há volta, como vimos aqui na terça-feira. Não há volta, Satanás está condenado com aqueles anjos que se rebelaram contra ele. Então, se anjos poderosos que viam Deus face a face foram condenados ao juízo, quanto mais nós, homens falhos, se não observarmos aquilo que Deus coloca para nós. Então, primeiro exemplo, os anjos foram lançados no inferno e estão presos em amarras, estão presos para o juízo, reservados para o juízo. Não tem volta, não tem perdão para eles, não tem volta, vai ser direto para o juízo. Versículo 5 fala do dilúvio. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ele fala de 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Naquele momento, o dilúvio acabou com aquela população ímpia. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 6 a 9, você vai ver que Deus fala, a palavra de Deus fala que a corrupção foi crescendo no mundo. E é muito semelhante com o que a gente vê hoje em dia. As pessoas zombavam de Deus, as pessoas desprezavam de Deus, mas Noé achou graça diante de Deus e Deus mandou que ele construísse a arca, e ele ficou anos e anos a fio construindo aquela arca, e possivelmente sofrendo zombaria dos homens. Está doido, construindo um barco no seco? Como é que você está fazendo isso? E os homens vivendo nas suas corrupções, vivendo tudo de mal, e um dia Deus enviou o juízo e sobraram somente 8 pessoas e animais dentro daquela arca. Então, primeiro falou dos anjos, agora fala do dilúvio. Vá comigo em Mateus 24, pois o Senhor Jesus, ele aplica esse texto do dilúvio ao juízo final. Mateus capítulo 24. Falamos sobre esse texto quando eu preguei sobre escatologia. Mateus 24, versículos 37 a 39. Mateus 24, 37. Diz assim a palavra do Senhor: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Pedro está falando, olha o que aconteceu lá no passado, Deus julgou, e Cristo usa esse exemplo para falar, olha, quando o Senhor Jesus retornar, será semelhante aos dias do dilúvio. Pessoas estarão vivendo a sua vida, casando, dando-se em casamento, vendendo, comprando, cometendo seus pecados, e Jesus vai voltar e não haverá mais tempo para arrependimento. Então Pedro falou, voltando lá a 2 de Pedro, os anjos pecaram, foram julgados por Deus. Os homens e mulheres, o povo dos dias de Noé, pecou, desprezou a Deus, sofreu o juízo do dilúvio, um juízo com água. E a partir do versículo 6, ele fala do terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Também, versículo 6, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Você lembra da história de Sodoma e Gomorra? Gênesis capítulo 19, se você quiser depois você pode ler em casa. Ló estava lá e foi visitado por anjos porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou ao limite e Deus ia julgar, e Ló foi visitado, e você deve lembrar da história, os homens eram tão devassos, e o pecado ali predominante era a homossexualidade, tão comum em nossa cultura hoje, tão aceita, tão fomentada, e os homens eram tão devassos que eles viram anjos, e os homens quiseram ter relações com os anjos e foram bater na casa de Ló, e lembre que Ló falou assim, não, eu te entrego minhas 2 filhas,
Até estranho Pedro falar que Ló era justo, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí os homens não aceitaram, e os anjos feriram aqueles homens com cegueira, e eles continuaram tateando, porque mesmo cego eles queriam alcançar os anjos. E aí saíram com Ló, com sua esposa e suas 2 filhas. A sua esposa depois olhou para trás, virou uma estátua de sal. E alguns estudiosos dizem que na região de Sodoma e Gomorra existia como se fosse um vulcão, mas não era bem um vulcão. Era algum sistema geológico ali que por vezes acontece que gera muitos gases embaixo da terra e tipo como se fosse um barril de pólvora. E aquilo explode. E quando explode, vão saindo como bolas de fogo para o alto e caem em cima das pessoas. Então, possivelmente, o que aconteceu ali, que o juízo de Deus se deu por meio de uma manifestação geológica, coisa tipo um terremoto, e aí explodiu e consumiu tudo, irmão. Então, o que está falando? O povo estava lá vivendo na sua libertinagem, vivendo, se entregando aos prazeres da carne, vivendo do jeito que queria, e Deus mandou e destruiu tudo. Se você quiser ver essa história em detalhes, leia Gênesis capítulo 19. Mas Ló estava lá. E ele fala que ele era justo. Aí talvez você pense, mas Ló era justo? O R.C. Sproul, ele diz o seguinte: Sodoma era um lugar ótimo para criar gados. Lembra que Ló foi para lá quando se dividiu de Abraão, porque ele viu que era uma campina, era muito bonito. Então o R.C. Sproul, ele fala, Sodoma era um lugar ótimo para criar gados, mas não para criar filhos. Imagina você criar seus filhos em Sodoma e Gomorra. Mas se você tem filhos e mora aqui, todos moram, todos que estão aqui pelo menos, você vai ter que criar seus filhos na Sodoma e Gomorra chamada Rio de Janeiro. Então temos um desafio muito grande à nossa frente. Vamos lá na palestra do pastor John aprender um pouquinho mais sobre isso. Sodoma era um lugar ótimo para criar gado, mas não para criar filhos. E aí eu queria fazer um parêntese aqui. O que te impacta na hora, o que te mobiliza, o que te move na hora de tomar decisões? Se você tiver que ir para Sodoma só para ganhar dinheiro, só para ficar bem, ter prosperidade material, você está disposto a isso, mesmo que você tenha que colocar seus filhos morando ao lado dos sodomitas? Precisamos pensar sobre isso, irmãos. Muitas pessoas, quando surge uma oportunidade de emprego, vão, chega lá, eu vejo se tem uma igreja. E nós devemos colocar a nossa vida espiritual primeiro. Será que lá eu vou conseguir dar continuidade à minha vida com Deus? Será que lá eu vou ter uma congregação de fé para me alimentar e para servir a Deus? Será que meus filhos serão instruídos no caminho do Senhor? Não tire essa parte da equação na hora de tomar decisões, irmãos. Porque você pode estar vendo Sodoma com uma campina muito bonita, um lugar ótimo para criar gado, mas péssimo para criar filhos. E a nossa sociedade não é muito diferente de Sodoma e Gomorra. E precisamos estar atentos. E o que veio sobre lá? Juízo. Então, mas Ló era justo, ele ofereceu as suas filhas para aqueles homens. Depois que a sua mulher morreu, ele se escondeu e Sodoma e Gomorra foram destruídas. As suas filhas o embebedaram porque queriam ter filhos e tiveram relações com o próprio pai. E dessa relação incestuosa das filhas de Ló, das suas 2 filhas com ele estava bêbado, mas ele também se entregou ao vinho ali. Nasceram as nações inimigas do povo de Deus, de Amon e Moabe, os amonitas e os moabitas. Então Ló era justo, mas o que nós vemos aqui no que Pedro falou, a partir do versículo 8, é que ele se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via ou ouvia. Mesmo Ló, talvez não sendo o maior exemplo, cobiçou a campina de Sodoma e Gomorra, tendo as suas falhas, o pecado ali era tão agressivo, tão terrível, que isso afligia a alma de Ló, e é isso que Pedro nos ensina. Então, irmãos, olhe para esses 3 exemplos. O que Deus executou no passado não é muito diferente do que ele executará no futuro. Deus enviou anjos para o inferno, porque se rebelaram contra ele. Deus, aí do maior para o menor, os anjos não foram poupados. O dilúvio afetou, eu creio que toda a terra conhecida da época, e sobraram apenas 8 pessoas. E por fim, Sodoma e Gomorra, aí já não do geral, ou para a terra toda, mas uma região apenas, cheia de pecado, foi visitada pelo juízo de Deus, e sobrou apenas Ló, daquela região, e suas 2 filhas. Deus vai julgar, irmãos. E eu falo isso não com alegria no coração. Às vezes você pensa, Deus vai julgar, vai acabar com tudo, vai matar todo mundo, vai acabar. Não, irmãos, é com peso no coração, porque isso vai acontecer, irmãos. E cabe a mim ser um atalaia, alertar os irmãos para isso, alertar a mim mesmo, que a palavra de Deus é espada de 2 gumes, que corta os que ouvem, corta o que fala. E a nós corta com mais intensidade, porque está me cortando já há dias e que eu estou debruçado sobre esse texto.
Mas nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Irmãos, nós vivemos numa Sodoma e Gomorra e o destino de toda essa prostituição, toda essa promiscuidade, toda essa impiedade não é outro que não seja o juízo de Deus, se Deus não tiver misericórdia de avivar a nossa terra. Você vê que estava aquela coisa de pandemia, tudo fechado, o pessoal com medo, que não sei, começou a liberar um pouquinho os boates, as coisas, começou a bombar, irmãos. Fora o que está escondido, que a gente não sabe, nem as autoridades, ou que fazem, como dizem, escondem, não querem saber do que está acontecendo ali. Vivemos numa cidade muito prostituída. Cuidado, essa palestra que vai ser ministrada dia 25 na Catedral, as chamadas falam assim, cuidado, você sabe que o teu filho assiste na internet? Há pais que hoje deixam crianças de 8, 10 anos com um celular, um tablet, horas a fio, nem sabem o que tem ali. Às vezes nem tem a senha dos filhos. Ele fala sobre isso. Cuidado. Ah, mas eu sempre fiz assim, vou mudar. Agora muda hoje. Não é agora não, não é amanhã não, né? Espera segunda-feira não. Hoje, toma o celular do teu filho, toma, vai ficar bravo contigo, vai reclamar, vai ficar bravo, mas depois passa. Agora, se você não for alerta, as consequências podem ser muito graves ali na frente. Mas há algo que nos traz esperança, irmãos. E com isso eu concluo o versículo 9, que nós repetimos no início. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E quando eu meditava nesse texto, durante a semana, um momento de oração na minha casa, esse texto veio com um peso sobre meu coração e me trouxe muita paz. Porque ao mesmo tempo que a gente vê, vai ter juízo, vai ter falso mestre, para de ter uma visão romântica da vida, que a gente está num parque de diversões, num carrossel, numa brincadeira. Não estamos. A gente está vivendo em dias maus e os falsos mestres, na verdade, sempre existirão em toda a era da igreja. Nós precisamos estar alertas. Não estamos num parque de diversões, estamos num campo de batalha. Os falsos mestres estão aí. E o juízo de Deus que veio no passado sobre os anjos, sobre Noé, nos dias de Noé, o dilúvio, sobre Sodoma e Gomorra, vai vir uma hora sobre essa terra. Mas com tudo isso, irmãos, há uma palavra de esperança para os piedosos, para aqueles que temem a Deus. Eu sempre falo isso, o bispo Alexandre lá de Recife, ele fala, temer a Deus é levar Deus a sério. Para aqueles que levam Deus a sério, mas ninguém no meu trabalho leva Deus a sério. Mas tem fulano que diz que é crente, mas vive todo errado. Não interessa, isso é entre eu e Deus, entre você e Deus. Aqueles que são piedosos, o Senhor é que vai livrar, irmãos. Está escrito assim, vemos, portanto, que o pastor sabe livrar os piedosos. Vemos, portanto, que o bispo sabe livrar os piedosos. Vemos que o diácono, que a igreja, o teto da igreja, as paredes da igreja sabem livrar os piedosos. Não, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é que nos livra quando nós vivemos para a glória dele. E isso é maravilhoso. Então, abre os seus olhos, meu irmão. Abre os seus olhos, minha irmã. Então, vamos viver triste nem paranoico, mas viva alerta, porque os dias são maus. E serão maus por toda essa dispensação, por todo esse... Não é dispensação, dispensacionalismo, não. Desde a subida de Jesus em envio do Espírito Santo até a volta dele, vão ser dias maus. Mas nós vivemos especialmente numa cultura idólatra, numa cultura muito semelhante a Sodoma e Gomorra, muito semelhante ao que era visto nos dias de Noé. E não se iluda. Se Deus não visitar com um grande avivamento e com um grande arrependimento, virá juízo, que eu, na verdade, creio que já está vindo, especialmente sobre o nosso amado Rio de Janeiro, que nos últimos 30 anos tem todos os seus governadores envolvidos em questões com justiça. E você acha que isso é aleatório? O juízo já está aí, mas Deus sabe guardar os piedosos. Deus sabe guardar aqueles que o temem e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Você acha que a vida do ímpio é boa? Por vezes ele vive lá regalando nos seus prazeres, mas ele está preso. E a gente fala, preso por Satanás? Ele sofre a ação de Satanás e seus demônios, mas ele está em cadeias pelo próprio Deus, porque ele está em rebeldia contra Deus, ele prova da ira de Deus. Lembra o que diz lá em Efésios 2? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus. Mas há esperança para nós que confiamos em Jesus Cristo, que cremos sim que Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue precioso, sem pecado, para constituir um povo para a sua glória, um povo piedoso, um povo que ama ao Senhor. E esses, irmãos, que somos nós, Deus sabe livrar da provação. Talvez você tenha que ficar lá, no meio imagina aquela arca de Noé,
lotada de animais, o cheiro não devia ser dos mais agradáveis, balançando no meio do mar. Talvez você vá sentir o chacoalhar do mar, talvez você vá sentir o odor não muito confortável dos animais, talvez você tenha que sair correndo de Sodoma e Gomorra, mas Deus livra o justo. Deus não condena o ímpio com o justo. Deus livra o justo, e quem garante isso não sou eu, nem o pastor, nem o professor, mas é o próprio Deus na sua palavra. E essa é a nossa esperança. Então viva para a glória de Deus. Mas vai me custar? Não interessa o quanto custe. Saiba que o Senhor é por nós. E Deus sendo por nós, quem será contra nós? Feche seus olhos.